Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio numa igreja que ainda se chora na presença de Deus, irmãos. Eu creio quando ainda há choro, porque a palavra garante que o choro tem um prazo de validade. O choro pode durar uma noite. Mas a palavra diz que quando a alegria vem, ela não tem prazo para findar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você está triste, mas a alegria virá. E quando ela vir, querido, ninguém pode... Agora, nunca se esqueça que a nossa luta nunca é contra as pessoas. Nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta são contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. E muitas vezes nós vamos chorar. Muitas vezes nós vamos passar por momentos de tristeza, de angústia, mas isso passa. O choro pode durar uma noite. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. E eu quero crer que essa alegria é vinda sobre a tua vida. Todo esse choro vai findar, toda essa tristeza vai desaparecer. E a glória do Senhor vai se manifestar. Mas eu fico feliz em ver um Salvador aqui pela manhã chorando na presença do Senhor. Eu fico feliz de ver essas jovens aqui chorando, louvando ao Senhor. Eu creio que é a presença do Senhor quem faz tudo isso. Fico feliz por ver o que aconteceu na vida do filho da Maiara, do Renan, que vieram testemunhar. Uma intervenção tão linda que Deus operou ali. Eu creio nisso, irmão. Eu fico feliz vendo Ana Maria aqui, fico feliz em vendo tantas coisas que o Senhor tem feito. Diga para a pessoa que está do seu lado, olha para isso. Põe os teus olhos no que Deus está fazendo. Isso vai fazer a diferença, irmão. Eu quero, juntamente com você, ainda de pé, nós temos alguns motivos aqui de oração. A Fátima, mãe do Fábio, o Fábio da Rosângela vai passar por uma cirurgia. Fátima, precisa das nossas orações. Oração para Luciana Martins, Cauã, eu acredito que é Sandra. Amém. Vamos orar aqui pela Fátima, pela Luciana Martins, Cauã, Sandra e os filhos. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na tua igreja, no teu altar, na tua casa, e o Senhor mesmo se declara que é aqui que o Senhor ordena a tua bênção. É aqui que o Senhor, ó Pai querido, opera os teus sinais, os teus milagres e as tuas maravilhas. E nós como igreja, Pai, nos unimos agora em prol desses pedidos, crendo na tua intervenção, no teu trabalhar na vida da Fátima, que o Senhor tome mesmo essa cirurgia, todo esse procedimento, como sendo, papai querido, algo que já está nas tuas mãos, e que o Senhor não permita que saia das tuas mãos, sem que o Senhor execute, sem que o Senhor opere, sem que o Senhor dê a última palavra, que não seja do médico, Pai, que não haja possibilidade nenhuma de uma prescrição errada de um medicamento, ou Pai, um procedimento cirúrgico, além do que for necessário, mas que o Senhor em tudo esteja presente, cuidando de cada detalhe, no nome de Jesus. Também temos aqui essa oração pela Luciana Martins, pelo Cauã, pela Sandra, Senhor, em nome de Jesus. Pai, o Senhor sabe cada motivo, o Senhor sabe cada situação, nada passa despercebido diante dos teus olhos. O Senhor é um Deus que não apenas vê, mas o Senhor sabe como lidar com cada adversidade, com cada situação. Então opera um grande milagre, Pai, manifesta o teu querer e a tua vontade nessas vidas, é o que te pedimos no nome santo de Jesus, amém e amém. Toma o teu lugar aí, querido, no nome de Jesus. Eu estou vendo ali a Simone, né? Uma mineira paraense, né? Fica de pé aí, Simone, para o povo te conhecer. Eu casei com a mais bonita, ela é bonita também, irmão, mas eu casei com a mais bonita. Você quer aplaudir Jesus pela vida da Simone? Aleluia. Quem mais nos visita aqui? Pode dar um sinal aí, por gentileza? Temos mais alguém nos visitando aqui desse lado? Aqui, temos um casal aqui. Lá atrás, você que está perto desses amados aí,
Se você puder aí, se levantar aí umas 2, 3 pessoas, estar recebendo eles aí, faz isso agora, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Pastor Marcos. Amém? Então, amém. Abra sua Bíblia em Atos 28. Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 22, por gentileza. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. Porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Porquanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Se você puder me ajudar, diga assim: é contudo necessário. Se você puder mais uma vez, diga assim: é contudo necessário irmos dar numa ilha. Pai, no nome santo de Jesus, nós queremos pedir mais uma vez ao Senhor que o Senhor nos conduza nessa navegação. Que o Senhor esteja, papai querido, dentro deste barco, nos conduzindo, assim como o Senhor preparou a arca para um grande livramento do povo, a qual Noé estava ali, Senhor Deus poderoso, tendo a responsabilidade de guiar, de conduzir, de seguir as orientações, as diretrizes que veio da tua parte. Ele apenas como ali, Senhor Deus, ó Pai, obediente que foi, estava ali construindo algo que iria, Senhor Deus, ó Pai, trazer um grande livramento, uma grande salvação, não somente a ele, mas todos aqueles que entenderam e todos aqueles que se alinharam a ele naquele projeto. Senhor, assim como esse barco, Pai, o Senhor muitas vezes, papai querido, permitiu que navegações fossem, Senhor Deus, ó Pai querido, efetuadas ao longo das Escrituras, ora com ventos contrários, ora, papai querido, com tantas adversidades, mas em todas elas, o Senhor esteve presente, dando livramento, dando escape, dando experiências, ensinando, fazendo com que esses ventos contrários fossem ali, Senhor, ó Pai querido, um discipulado apostólico, o Senhor ali, como usando como uma escola para preparar os seus discípulos para uma grande comissão, para uma grande obra, e não é diferente, navegar é preciso. E nós queremos, Pai querido, ainda que as águas muitas vezes sejam revoltas, os ventos sejam contrários, mas nós queremos seguir a direção, o curso, queremos que o Senhor como timoneiro, o Senhor como aquele que está, ó Pai querido, como comandante desse navio, possa nos conduzir ao centro da Tua vontade. Eu me coloco aqui, Pai, inteiramente como um canal, como um vaso, e tão somente pó, tão somente vaso de barro nas mãos de um oleiro excelente. Eu me coloco aqui para fazer a Tua vontade e não a minha. Faz, Senhor, a Tua obra, glorifica, Senhor, o Teu nome, é o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós temos hoje tantas facilidades de transportes. Nós nos locomovemos de um lado para o outro. Nessa ausência que eu estive aqui, eu rodei 5.200 quilômetros de van. 5.200 quilômetros.
eu rodei por esses dias agora. Eu fui até a cidade de Belém do Pará e regressei com uma van. Então hoje nós temos uma facilidade de nos transportar de um lugar para o outro, mas eu poderia ter ido muito mais rápido de avião. Mas foi necessário eu ir de van nessa situação. Tinha um propósito de eu ir de van e foi muito bom o propósito, foi cumprido. Mas aqui o meio de locomoção que eles navegavam aqui, por tantos momentos aqui, eram através de embarcações. Eu estive ali perto de Tel Aviv, em Jope, de onde saiu ali, né, a questão de Jonas, toda aquela situação de onde Jonas saiu, onde Jonas teve que ir para um lugar, ele acabou indo para outro, e tudo que aconteceu com Jonas foi numa navegação. Mas o Senhor usou aqui, em tantos contextos da Bíblia, algumas situações em que eles navegavam, eles entravam em barco, eles estavam sozinhos no barco, eles estavam com Jesus no barco, mas posteriormente a isso nós vemos Paulo dando sequência a uma navegação. Diga para o seu irmão, navegar é preciso. Fala para o seu irmão, não sei se o pessoal que está anotando lá já percebeu o título da mensagem, mas o título da mensagem é navegar é preciso. Você vai entender o que nós precisamos para ter uma navegação, que embora muitas vezes nós não vamos entender que é necessário irmos para lugar que nós não queremos ir, é necessário fazermos muitas vezes o que nós não queremos fazer, mas navegar é preciso. Eu ouvi aqui, eu gosto e pedi para os irmãos da mídia estar me mandando o link das mensagens enquanto eu estava viajando. E vi aqui o dia que André estava ministrando, depois o pastor Marcos pegou, que a gente tem que continuar remando. Eu estou por dentro, eu estou acompanhando, amém? Fala assim, continua remando. Mas fala para o seu irmão, mas navegar é preciso. Agora eu queria te colocar, antes de estarmos meditando aqui, algo que aconteceu aqui, que Paulo não queria estar dentro desse navio, Paulo não queria ter ido nesse momento, Paulo achava que poderia acontecer qualquer coisa, menos essa navegação aqui. Ele lutou com todas as suas forças para não estar ali naquele momento, foi contra a vontade dele, mas em dado momento na história, o dono da navegação, o dono da embarcação aparece e fala com ele, ele vai falar contigo aqui nessa noite. O dono da navegação, o dono, querido, desse barco, ele está aqui nessa noite, e ele não depende de mim para fazer nada, ele é suficiente em si mesmo para fazer tudo que lhe apraz, e fazer prosperar aquilo que é o propósito e a vontade dele, amém? Então até que você viu que eu estava passando a palavra, mas aprove a Deus que eu pregasse essa palavra, eu tenho certeza que ela tem um endereço, o meu e o seu coração. Mas vá comigo aí, por gentileza, um pouco antes. Atos dos Apóstolos é a sequência que Jesus primeiro começa a ensinar os seus discípulos, começa a preparar os seus discípulos, mas o propósito de Deus não é apenas como está em Atos capítulo 1, versículo 1, escrevi o primeiro tratado ao Teófilo acerca das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus não é um Deus só que faz, Ele faz e ensina e espera que eu e você possa dar continuidade naquilo que Ele fez e ensinou. Então primeiro aqui, vai comigo aqui, Mateus capítulo de número 6, desculpa, Mateus capítulo de número 8, por gentileza. Deixa eu ver se eu consigo fazer um pequeno alicerce aqui. Mateus capítulo, se eu não conseguir, tem um engenheiro ali, aleluia. Tem a filha do engenheiro, ô glória. Tem outro lá atrás que eu estou vendo lá, meio barbudo, aleluia. Estudou engenharia, vai dar certo, aleluia. Capítulo 8 de Mateus, versículo 23, diz assim a palavra de Deus, e entrando ele, aleluia, e entrando ele no barco. Ei querido, uma coisa que você tem que ter ciência, ele está no barco. Vou repetir, ele está no barco. Mas você vai ver também que ele estando no barco, não é uma garantia que você não vai passar por ventos, que você não vai passar por tempestades, por aflições, por situações adversas, mesmo ele estando no barco. Mas fala para o seu irmão, mas com tudo isso, navegar é preciso. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Quem ainda consegue seguir ele? Ele está no barco e você é um seguidor desse um que está no barco, e o nome dele é Jesus. Amém? E eu estou aqui para junto com você seguir Jesus no barco que é de Jesus. Ele manda construir o barco, a arca, ele que está construindo, a sua família é um barco. E você vai ver que lá muitas vezes também você vai enfrentar essas mesmas adversidades, mas ali é uma condução, tem alguém que dirige aquele barco ali, para te fazer atravessar momentos adversos e chegar na terra prometida.
E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco estava coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Você vai ver nos outros evangelhos aqui, a minha proposta não é estar abrindo muito leque aqui, mas você vai ver, não te importas que perecemos, Senhor, o Senhor não está vendo tudo que está acontecendo, enfim, mais ou menos é esse o contexto aqui. E os seus discípulos aproximando-se, o despertar, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Ei, querido, essa tempestade vai acalmar. Esse vento vai ser repreendido, a bonança virá, a paz que ele deixou em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Há uma paz que excede todo o entendimento, irmão, e ela foi deixada como uma garantia, como aquilo que Jesus não deixou uma fazenda, não deixou, sabe, muitos bens de natureza física, mas o que ele tinha de melhor ali no contexto da sua despedida, ao ser assunto aos céus um pouco antes, ele vira para os seus discípulos: eu vou deixar um legado, vou deixar uma herança para vocês, eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Querido, o que Jesus deixou de melhor para mim e para você é a paz. Vira para o seu irmão e aproveita essa oportunidade de falar: a paz do Senhor Jesus. Fique em paz. Os discípulos todos com medo ali, querido, dentro do cenáculo, trancado ali, as 7 chaves, se é que tinha chave, com medo do que estava acontecendo. Jesus, ele entra ali sem abrir a porta, e ele se coloca no meio deles e diz: paz seja convosco. Vira mais uma vez para o seu irmão e fala: paz seja convosco. E aqui está acontecendo isso. Jesus está no barco, os seus discípulos estão no barco juntamente com ele, e permitiu-se que uma tempestade se levantasse, que um vento adverso se levantasse. Isso fez com que houvesse medo, houvesse angústia, houvesse uma agitação e uma certa situação que: Senhor, mas e aí? Com tudo isso o Senhor parece que o Senhor não está preocupado, parece que o Senhor não está se importando. Não, querido, Deus está vendo tudo o que está acontecendo, Ele está descansando, porque Ele sabe que o propósito dele é fazer você entender como agir no meio da tempestade, porque Ele sabe fazer. Vou repetir: Ele sabe como lidar com tempestade, irmãos, mas o que Ele quer fazer é que eu saiba também. Então aqui, o primeiro plano aqui, é o barco de Jesus, que, esquece essa história de barquinho, irmão, Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar, daquele barquinho, tinha que caber no mínimo os 12 discípulos, mais Jesus, mais o pescado. Conseguiu pegar? Então eu andei nesse barco. Tem nada de barquinho, é um barco top, um barco tremendo. Jesus, os 12 discípulos, todos aqueles peixes que eles apanhavam. Então era um barco pesqueiro, um barco top de linha, ar-condicionado, aleluia, direção hidráulica, não tinha nada disso. Mas vamos dizer aqui, fala assim: primeiro momento, Jesus permite que os discípulos entrem no barco e enfrentem uma situação, mas Jesus está e continua no barco. E quando eles estão ali, sabe, apreensivos, eles estão ali tensos, eles estão ali preocupados, eles estão ali com medo, eles estão ali apavorados, eles estão ali: eu não sei como você está, mas você vai sair daqui diferente. E Jesus então repreende aquele mal, repreende aquela adversidade, e veio grande bonança, aleluia. Mas vamos caminhar, navegar é preciso. Aleluia. Mateus, capítulo 14. Agora, querido, não é Jesus que está no barco e os discípulos então sobem no barco junto com ele. Diferença um pouco aqui agora. Capítulo 14 do Evangelho de Mateus, versículo 22, há uma ordem, irmão. Jesus ordena aos seus discípulos que entrem no barco agora.
Está dizendo aqui no versículo 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Agora não foi que Jesus entrou no barco e os discípulos entraram atrás. Agora simplesmente ele ordena que os discípulos entrem no barco. Fala assim, agora é a tua vez. Fala para o seu irmão aí, agora é a tua vez. Porque navegar é preciso. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para o outro lado. Querido, nós vamos atravessar esse mar, nós vamos atravessar. Que fossem adiante. Não podemos recuar, irmão, nós temos que avançar, Jesus está voltando. Que fossem adiante, para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus sabia disso? Sabia que eles iam enfrentar isso? Por que mandou? Tem um propósito, querido, para esse mar agitado. Você vai sair melhor dessa situação, você vai sair mais crente, você vai ver milagres maiores acontecer, mas é necessário, assim como Paulo escuta lá na frente, mas é necessário, Paulo, é necessário, muitas vezes é necessário algumas coisas, sem que eu entenda, irmão, sem que você entenda, mas o dono do barco continua na direção. O barco estava já no meio do mar, 24, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se. Assustaram-se. Dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem bom ânimo, sou eu, não tenho medo, não tem mais. Então aqui, querido, para a gente caminhar um pouco nessas águas aqui, navegar um pouco nessas águas, feita essa situação que agora é os discípulos, e Jesus está agora orando. Sabe onde Jesus está hoje? Nesse momento? Tem várias respostas, mas uma coisa que ele faz hoje, assim como o Espírito Santo intercede por nós, Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós. Aqui agora ele não está fazendo, mas ele está intercedendo para ver o que os discípulos vão fazer. Porque eles já passaram pela experiência lá atrás. Já estavam no barco com Jesus e viu Jesus fazendo. Ei, fala para o seu irmão, querido, tem hora que é você que vai fazer. Porque você já passou por um discipulado com ele no barco dele, aleluia. E você está no barco dele ainda, então ele vai permitir você navegar por águas para ver qual é o seu comportamento. Porque quando tudo vai bem, irmão, é muito fácil dar glória a Deus e aleluia. Mas o que Jesus espera de mim e de você é como você se comporta na adversidade. Como é o teu glória a Deus no momento de turbulência. Quando você enfrenta vento contrário, se o teu glória a Deus flui naturalmente. Mas se você está assustado, espantado, fica tranquilo que você vai sair daqui diferente nessa noite, assim te diz o Senhor. Mas aqui agora, Jesus está no monte orando. Mas Jesus sabe o que você está passando, o vento que está batendo a tua embarcação, o que está acontecendo contigo, o vento que se levantou, o mar que se agitou, querido, Ele sabe de tudo isso, mas é apenas um cenário que Ele preparou para te posicionar de uma forma a crescer na fé e em experiências com Ele. Mas aqui nós nos deparamos com um cenário que quando eles estão lá já afligidos, assolados, eles estão lá já assustados, eles não sabem o que fazer, Jesus então Ele vem agora, aquilo que é o problema para eles, aquilo que é a dificuldade para eles, aquilo que é a água agitada para eles, Jesus caminha por cima. Jesus está acima do problema, acima da dificuldade, querido, Ele está acima de qualquer situação, Ele não sabe, Ele não está abaixo de nada, Ele é Senhor. Basta uma palavra, e tudo volta ao normal. Haja luz, e houve luz. Vento, aquieta-te, mar. Uma palavra dele é suficiente, irmão.
Mas agora aquilo que está afligindo, aquilo que está acometendo, aquilo que está assustando, aquilo que está tirando a paz, está prevalecendo ele contra os discípulos. Jesus vem caminhando por cima. E eles, é um fantasma. Tem bom ânimo, sou eu. Mas ali eles não conseguiram lidar com aquele problema. Mas alguém ali, em um dado momento da história, vai dizer assim, versículo 28, e respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. Você vai andar por cima dessa dificuldade, irmão. Você vai pisar por cima dessa situação que está te acometendo, que está te entristecendo, que está, sabe? E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidastes? Eu não creio, irmão, que Jesus falou com ele, homem de pequena fé, porque eu não creio nisso. Porque aqui nós estamos num discipulado apostólico. Aqui é a teologia de Jesus, aleluia. Aqui é a escola de Jesus. Jesus mostrou para eles como lidar com as adversidades, agora esperava deles uma atitude, mas aqui não conseguiu ainda. E ele simplesmente fala, homens de pequena fé, por que duvidastes? Você ouviu aqui nessa noite, se você crê, você verá a glória de Deus. Você vai caminhar sobre as dificuldades, sobre os problemas, sobre tudo que está querendo te dominar. Você não foi feito para ser dominado por nada e por ninguém. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você nasceu para dominar sobre as coisas e não ser dominado por elas. E aqui eles estavam sendo dominados pelo medo, dominado pela insegurança, dominado pela... E Jesus chega ali, se aproxima, sou eu, não tenha medo. Se é o Senhor, então eu quero ter essa experiência aí. De dominar sobre isso que está nos dominando, de estar, sabe? O Senhor está vindo por cima de algo que para nós é um tormento. É o Senhor, então manda eu ir ter contigo, vem. Mas eu preciso trabalhar essa questão aqui. Eu vou te levar ao entendimento do que o Espírito Santo colocou no meu espírito. Versículo 31, novamente, logo Jesus estendendo a mão. Ei, querido, quantas vezes Jesus vai estender a mão? Quantas for necessário, irmão? Mas nós temos que entender que navegar é preciso. Nós temos que atravessar, chegar lá na frente, porque bem ali está Canaã. Mas Jesus não vai facilitar. Você e eu vamos passar por adversidade. Tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Apocalipse 33, 20. Ao que vencer, consentirei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com o meu Pai no seu trono. Querido, ele está à porta e bate no 20, no 21 que ele fala isso. Mas o que acontece é isso, irmão, Jesus é vencedor, e você foi criado para vencer. Agora não tem como você e eu vencermos sem passar pelas provas. A questão não é estar passando ou não pelas provas, é como lidarmos com ela, como atravessarmos ela e chegar do lado de lá e cantar o hino da vitória. Mas aqui está dizendo isso, que Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Agora coloca toda a tua atenção no versículo seguinte, que diz assim, e quando subiram para o barco, aconteceu o quê? É aqui que eu quero pregar. Pedro só saiu do barco porque ele foi enviado a sair, para viver uma experiência sobrenatural.
Vou repetir. Pedro não saiu do barco porque ele quis, irmão. Todo o cenário foi preparado. Jesus sabia, como sabe o que está acontecendo com você e comigo. Ele sabe todas as coisas. E tem cenários que está diante de você, vai se repetir lá na frente, até você vencer ele. Ele vai te segurar pela mão de novo, vai te colocar no barco de novo, vai acalmar o problema. Mas não quer dizer que ali na frente você não vai passar pela mesma luta. Até você e eu vencermos. E começarmos uma nova navegação em uma outra área. Porque aqui não venceu. Aqui ele simplesmente foi colocado de volta no barco. E o teu barco é a igreja. A igreja te envia para você viver o sobrenatural, mas você volta para cá e na igreja o vento acalma. Dentro da arca, pode ter a tempestade que for lá fora, irmão. É por isso que a Bíblia fala para nós não deixarmos de congregar, como é costume de alguns, tanto mais que vede que vai se aproximando aquele dia, irmão. Quem estiver fora da arca, quem estiver fora do barco, não vai subir. Quem não tiver congregado corretamente na arca, quem não tiver congregado corretamente no barco, não vai subir. Por isso que eu tenho que me alinhar. Qual é os côvados? Quantos côvados que é isso aqui? Que jeito que é isso aqui? É madeira de acácia? É para betumar por dentro e por fora? É por dentro e por fora. Querido, tem normas. O barco é algo que te ensina, é uma escola. Você vai ter experiências. Agora você vai ser enviado lá para a comunidade. Aleluia. Vai acontecer o sobrenatural. Você volta você vai fazer um trabalho do Gideão agora. Você está sendo enviado. Você volta você vai fazer um trabalho da Adonep. Mas você faz parte de um barco que tem um comandante, que ele vai permitir você ser enviado para fazer algumas coisas, você andar sobre as águas. Mas você volta para o barco e aqui é o teu esconderijo. Feito esse alicerce, agora eu vou pregar. Volta lá para Atos 27. Aleluia. Respondi a sua pergunta, Simone? Respondi a sua pergunta? Você perguntou para mim ali, você vai pregar? Eu falei, não sei. Continuo não sabendo. Atos 27. O epílogo da minha Bíblia, a tua talvez tenha algum epílogo aí antes de começar o capítulo 27. A minha diz assim: Paulo é mandado para a Itália, o naufrágio do navio. Paulo é mandado para a Itália. Na cabeça de Paulo, ele não tinha. Você pega uma viagem, principalmente de avião, você consegue pegar um voo em São Paulo e ir direto para Manaus, São Paulo para Miami, São Paulo, mas muitas vezes não consegue fazer sem escalas. Você pega São Paulo, Brasília, outro lugar, até chegar no teu destino. Mas na viagem de Paulo, na cabeça de Paulo, não tinha escala nenhuma na navegação dele. Ele jamais iria para Malta, se o Senhor não levasse ele para lá. Querido, tem muitas coisas que você vai fazer sem saber que está fazendo, mas Deus tem um propósito. Paulo não tinha esse propósito aqui, mas era um propósito divino, irmão. E nós estamos sendo conduzidos, guiados, por isso que a palavra é clara: entrega, confia. E tudo Ele vai fazer. É que muitas vezes eu quero fazer. E quando eu quero fazer, dá errado. Mas quando você confia que Ele está fazendo, que Ele está no controle, Ele vai te fazer atravessar esse mar. E você vai ver que vai valer a pena. Capítulo 27, como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando
abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. E costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já havia passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre no que dizia Paulo. Se você já foi contrariado algumas vezes, fica tranquilo que você não é o único. Bem-vindo ao clube. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, fomos de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado estes para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Diga comigo, fugiu-nos. Olha que situação, irmão. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e essa perdição. Mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Porquanto, ó varões, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e de outra banda do mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximo de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como se querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos.
Então os soldados cortaram os cabos da batel e o deixaram cair. Enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus no meio da tempestade, deu graças a Deus no meio da tormenta, deu graças a Deus no meio de todo esse cenário, na presença de todos, e partindo começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer, e éramos ao todo no navio 276 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra, enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao mar, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou esse intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar, e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Deixa eu passar algumas coisas aqui, queridos. Eu sei que o texto é longo, me desculpa até pela leitura ser um pouco comprida. Mas o que me traz aqui nessa noite, o que aconteceu com Pedro? Pedro, ele estava, assim como você e eu, estamos navegando, e nós temos um destino. Nós sabemos que quem nos coloca dentro desse navio, quem que nos faz navegar, é um comandante que já navegou sobre qualquer tipo de água, já chegou, já venceu, já está à direita do Pai, Ele é o caminho. Então Ele não vai te ensinar um caminho, Ele é o próprio caminho. Ele não vai falar para você uma teoria que Ele nunca passou, Ele já chegou lá. E Ele está preparando para mim e para você chegar. Só que o Pedro, quando ele não teve muito êxito, ele começou a afundar, ele teve medo. Ele levou consigo para dentro daquela embarcação aquele medo. E muitas vezes, querido, o navio, ele está pesado. Porque nós estamos navegando. E muitas vezes, assim como Paulo, você e eu, muitas vezes, o que você fala, o que você pensa, a tua vontade, sabe? A questão dos discípulos lá, o Senhor não se importa o que está acontecendo com a gente, parece que nós estamos aqui te servindo, mas está acontecendo tudo isso, o Senhor não está vendo tudo o que está acontecendo? Querido, Ele está. E Ele está contigo, comigo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós estamos passando por muitas coisas, Ele sabe, irmão, mas Ele não somente sabe, como em meio a tudo isso, Ele se manifesta. E aqui acontece não somente com Pedro, que Pedro, por ter medo, começou a afundar. Jesus estendeu as mãos, colocou ele de volta para dentro da igreja, mas ele não estava totalmente pronto, assim como eu não estou. Nós estamos passando por um processo de aperfeiçoamento, e hora ou outra, assim como Paulo, você vai navegar, você vai enfrentar uma situação, que as pessoas não vão te compreender, você não vai compreender as pessoas, você vai enfrentar ventos, você vai enfrentar adversidade, você vai enfrentar uma série de coisas, querido. Mas uma coisa que a gente precisa, em todo tempo, em qualquer momento, é entender, irmão, se Ele está conosco todos os dias, não importa o dia que você está vivendo. Como fala, o choro pode durar uma noite. Pastor, por que dura mais de uma noite? Porque no meio de toda essa tormenta, eu não procuro ouvir o que Ele está falando. Eu procuro ouvir todo mundo, a opinião de todo mundo, menos o que Ele diz.
Mas Paulo, no meio de tudo isso, numa desesperança, perdeu-se ali, querido, o propósito de todos ali, sabe, perderam a esperança de salvação, 14 dias sem ver a luz do sol, 14 dias sem esperança nenhuma, que o navio foi lançado, vai para onde for, não tem mais controle. Mas no meio de tudo isso, ele se manifesta, e ele está aqui mais uma vez se manifestando, e falando comigo, e falando contigo, dizendo: não temas. Paulo, não temas, é necessário. Esse é necessário, irmão, eu não quero abrir aqui muito leque, senão depois eu me perco, eu não fecho. Mas tudo que eles precisavam de recurso, quando eles chegaram ali na ilha de Malta, você vai estudar depois no capítulo 28, que o Públio, o principal da ilha, tinha lá, sabe, algumas situações com seu pai, algumas situações ali, Deus usou Paulo ali de uma forma tremenda, e aquele homem, sabe, financiou toda a navegação ali, o recurso estava ali, mas Deus precisava que Paulo chegasse ali, passasse por tudo aquilo, mas no meio de tudo isso, ele se manifesta, e Paulo fala assim: olha, agora tenhais bom ânimo, porque o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Querido, ele está contigo, ele está com a igreja, ele está conosco, no meio desse vendaval, no meio dessa tempestade. O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é necessário, você vai chegar lá. Mas o que eu quero trabalhar não é isso, irmãos. A situação aqui, ela é bem parecida com o que aconteceu com Pedro. Que muitas vezes, irmão, a minha vontade é abandonar o navio, procurar um outro navio, como se o problema estivesse no navio. Não, querido, o problema está em eu não enfrentar as adversidades de forma correta. Independente do navio, vai ter vento contrário, irmão. Mas aqui muitas vezes eu quero fugir do navio. Eu falo por mim. Se você também muitas vezes desejou isso ou pensou isso, bem-vindo ao clube. Mas aqui é a mesma coisa, irmão. Pedro fez o que fez e voltou para o navio. Aqui, quando teve a primeira oportunidade, esses marinheiros queriam abandonar o navio. Está comigo? Mas aqui é bem clara a palavra: olha, se esses abandonarem o navio, não tem como se salvar. Querida, a salvação está no navio, é na igreja. Jesus vem buscar uma igreja, Jesus vem buscar uma noiva, que essa noiva está totalmente pronta para o seu marido, ela está totalmente, sabe, não é uma noiva de qualquer jeito. Vê a parábola das 10 virgens, as prudentes e as nécias. Ele vem buscar uma noiva, irmão, que está cheia do azeite, que está preparada com as lâmpadas cheias. E vamos enfrentar essas lutas, essas adversidades. Mas aqui a vontade é fugir do navio, a vontade é abandonar o navio. Agora, o que eu venho fazer aqui nessa noite, se você, assim como eu, teve vontade de abandonar o navio, vou tacar pedra em você, que eu já tive muitas. Porque muitas vezes a minha família sofre. Muitas vezes vocês não sabem o preço que é pago, irmão. Vocês não têm noção do preço. Vocês não sabem tantas coisas que chega aqui: pastor, isso, pastor, está acontecendo aquilo, pastor, Jesus, você não está vendo que está acontecendo isso? Jesus, você não está vendo que a gente está passando por isso? Jesus, o senhor não está preocupado que a gente está sendo açoitado por tudo isso? O senhor está dormindo? Ei, querido, parece fácil, fala para o seu irmão, mas não é. Mas navegar é preciso. Então a vontade de abandonar o navio é grande, irmão. Mas o segredo não está em abandonar o navio. Fala para o seu irmão: o segredo não está em abandonar o navio. O segredo está em aliviar a carga. Certa feita lá na rua Amazonas, eu tenho uns remanescentes aqui, aleluia. Eu preparei um navio feito de papel, oh glória, aleluia. Quem lembra disso? Aí, ó, tem uns remanescentes aí. Fiz um naviozinho, aleluia. E comecei a colocar dentro desse navio, coloquei numa bacia ali, irmão. E esse navio estava ali. Aí eu comecei a colocar algumas coisas dentro do navio. Medo, preocupação.
Aí você vai colocando dentro do navio ali. Pega uma pedrinha, você vai colocando dentro do navio. Você foi contrariado, você não entendeu algo e você, assim como eu, pode ter julgado uma situação sem consultar o juiz verdadeiro. Você tomou partido de uma situação, eu tomei partido de outra. Isso vai sendo jogado dentro do navio. Fala para o teu irmão, o navio é aqui. Não me compreenderam, ninguém compreendeu Paulo também, mas Jesus chegou para ele e falou, é necessário. Eu fui colocando dentro do navio, mas daí a pouquinho o navio começou. Fala para o teu irmão, porque o teu navio está pesado. Então o problema não é fugir do navio, é jogar fora do navio aquilo que não precisa estar no navio. Fala para o teu irmão, você está conseguindo entender? E para a gente navegar tranquilo, irmão, o navio não pode estar sobrecarregado de preocupação, de medo, de angústia, de insegurança. Eu não tenho certeza se eu fico, se eu não fico. Será que eu fico no barco? Será que eu saio do barco? Irmão, o navio vai ficar pesado. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer que essa carga vai ser lançada fora hoje em nome de Jesus. O que você precisa é jogar fora o que está pesando a tua navegação, para você caminhar tranquilo. E saber, meu querido, que Ele está, assim como esteve com Paulo ali, dizendo, não temas. Assim como Ele chegou para os discípulos lá, que Ele estava aparentemente dormindo, parece que não está acontecendo nada, mas como é que Deus permite isso acontecer na igreja, querido? Ele está, muitas vezes, não é que Ele está dormindo, Ele está vendo como que nós vamos resolver os nossos conflitos, as nossas diferenças, as nossas, situações ali. Mas aqui, como eles começaram, você vai ver o texto na sua casa, eu não vou abrir muito aqui, eu preciso ministrar, mas por 2 vezes ali, você pode ver no texto que eles começaram a aliviar a carga. Diga para o seu irmão, você precisa aliviar essa carga. E onde que eu deposito essa carga, querido? Aos pés da cruz. Crucifica aí esse medo, crucifica aí essa, você está revoltado, irmão, eu te entendo. Você não está entendendo, irmão? Bem-vindo. Mas aí esse mesmo barco que estava cheio ali, eu comecei a tirar, quem lembra? Comecei a tirar uma pedra. Comecei a tirar outra pedra. Comecei a tirar, você gostou do assobio, né? Vou parar. Fala, teu irmão, hoje é noite de você jogar esse excesso de carga fora. Você está com medo? Você vai jogar ele fora hoje. Você está chateado? Querido, eu te entendo. Eu estou triste, pastor. Deixa essa tristeza aqui no altar. Em tudo, diz a palavra, somos atribulados. Em tudo somos, em tudo. Querido, mas Ele está vendo tudo, cuidando de tudo. E Ele só, sim, aquieta-te mar, cessa isso. Querido, e tudo volta-se ao normal e há uma grande bonança. Eu queria que você ficasse de pé um minutinho. Se o Giancarlo, alguém puder ministrar alguma coisa aqui, por gentileza. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia.
aqui acontece uma ceia. Você imagina você, 276 pessoas aflitas, afligidas, com medo, sem saber, será que chega? Será que esse navio vai nos levar de fato onde nós precisamos chegar? Mas aqui a Bíblia diz assim, projeta para mim, para a gente ministrar. Versículo 35. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus, na presença de todos. Eu queria que você por um minuto aí imaginasse essa cena. Eu não estou vendo luz, eu não estou vendo sol, eu não estou vendo nada, a não ser escuridão. Eu não estou vendo esperança nenhuma, perdeu-se toda a esperança de salvação. Você consegue imaginar um pouco aí? A gente muitas vezes aqui, está ali o Juraci aqui, passa uns ventinhos aí, alguns. Já é terrível, irmão. Eu imagino um lugar que você não está vendo o outro lado. Você não está enxergando luz, você não está enxergando nada. Mas no meio de tudo isso, alguém pega um pão ali, parte. Sabe, querido, dentro do navio todos são iguais, estão todos caminhando nas mesmas águas, mas todos têm que enfrentar as mesmas lutas, adversidades e juntos vencer. Mas não vai ser do teu jeito, não vai ser do meu jeito, nunca vai ser. Não é porque eu quero que seja assim, irmão. Não é porque eu quero estar nesse navio. Ele ordenou que eu entrasse no navio. E começou o vento. E começou tudo essa tribulação. Mas aqui está dizendo, havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos. E partindo começou a comer. Comunhão, ceia. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Diga comigo, refeitos com a comida. Aliviaram o navio. Ei, querido, é isso que eu estou aqui nessa noite. Nós temos que aliviar o navio. Eu não sei o que está no teu coração, eu não sei o que você está sentindo aí, eu sei o que eu estou sentindo, o que eu passei esses dias. O que tentou me acometer de várias formas. Eu vou lá para São Paulo, vou sentar com o Géser, vou falar, Géser, para mim deu. Deu, o que o senhor faz lá? Não é fácil não, irmão. Mas eu disse hoje pela manhã aqui, louvado seja Deus pela sua oração, pelas pessoas que oraram, que eu recebi da parte de Deus um refrigério, Deus, e a gente está aqui, e navegar é preciso, continua remando, mas está pesado, você está triste, você está angustiado, você está abatido, você está desesperançado, querido, estamos juntos, vamos comer esse pão junto, vamos enfrentar esse vento junto. Pastor, é isso, eu não estou bem, eu te convido, vem fazer parte comigo aqui, vem aqui, deixa essa angústia, deixa essa tristeza, deixa isso que está aí pesado, faz favor, vem aqui, quem é o primeiro? Não temas, deixa aqui na cruz, aleluia, 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 meu fardo é suave, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está pesado, irmão, deixa o fardo aqui, deixa a carga aqui, deixa o peso aqui, eis que para a liberdade Cristo vos chamou. Você é livre. Aleluia. Ricala xarabacabahare camalabachou elamarras. Ricalabarabachure becamarras. Paulo, não temas. Paulo, não temas. É necessário. Mas você vai ser apresentado. Você vai chegar no destino que eu já preparei para você. Você vai atravessar esse mar. Você vai, mesmo agarrado em tábuas, mesmo, eu não sei como, mas você vai chegar do lado de lá. Nós vamos atravessar esse vento, vamos atravessar esse mar, vamos atravessar essa situação adversa.
Ei, querido, não espere um evangelho de facilidades, mas espere um evangelho em que Jesus nos ensina a cada dia e nos mostra, irmão, que você pode estar afundando aí, que Ele vai estender as mãos. Ele está estendendo as mãos para algumas pessoas aqui nessa noite, te colocando de volta no barco, te trazendo de volta para o barco. O barco é o teu lugar. É aqui no barco que você é esfolado e esfola alguém. É aqui no barco que você é moldado, você é capacitado, corrigido, orientado. Mas é aqui que é a sua proteção, aqui que é a sua segurança. Mas eu queria te convidar nessa noite. Eu não sei o que representa o maior peso. Eu não sei o que representa a tua maior carga nessa noite. Mas eu quero que num ato profético você segure isso aí na sua mão. Como que você está se apoderando aí de algo que está dominando, algo que está te oprimindo aí. Isso vai fazer um ato profético de entregar, como se você está deixando aqui no altar. Aleluia. Irmã Silvana, por favor aqui, por favor. Aleluia. Alexei, hakabacharabacabarabalai, achei alabarabalas. Olha com ela, por favor. Xerebecamahai, leberebecalamas. Comece a adorar a Deus, irmãos. Comece a engrandecer o nome do Senhor. Comece a depositar, Senhor, está aqui essa carga, essa angústia, esse medo, esse peso, essa dor, este sofrimento, esse abatimento. Você que sente no teu coração de vir aqui orar por alguém aqui, sai do seu lugar. Você que quer vir aqui ajudar alguém em oração, vamos juntos, irmão, romper, vamos juntos, aleluia. Cheia, alahare, kabare, kamarachara, balabacalabachas. Hiereberebe kamahare kalabashou alabakalamas. Shakalabahare leberebe kanoahas. Xerebe kalabarabalabacharabacula balabalabachei calabas. Vai lançando, querido, vai lançando fora aí, vai lançando. Vai lançando essa carga, vai lançando toda essa angústia, vai lançando. Você foi desapontado, você foi ferido, você foi machucado, machucada. Joga fora isso agora, em nome de Jesus. Se desfaz desse peso, se desfaz dessa carga. Alaracharabacalabahare calabarabalaya chakalamachai. Ricalabarabacharabacola berebecalamas. Xerebehaleco limiribicalabahas. Chale calabahare calabarabalaya chorabalabachei. Riabacalamaxerebe calabarabalas. Ricalabarabalabachai. Recebe alívio, recebe, que essa comida te alimente, que essa comida te sustente, que essa comida te fortaleça, que essa comida esteja te fortalecendo agora. Alabaxarabacas, rieremecas, ricalabaxarabacalamas, ricalaxerebeleberebecola calamachou. Alarechei, alabacalahare colamahare calamas. Aleluia, adore a Deus. Você que está na nave da igreja aí, comece a adorar a Deus. Comece a adorar a Deus, querido. Independente de você estar aqui ou não, adore a Deus, adore a Deus. Não se disperse nessa hora. Abra os teus lábios, xarabalabacamachou. Abra os teus lábios, shei, alabahare calabachorabalabaxai. Torne esse ambiente um ambiente da glória, um ambiente da presença, um ambiente da xerebecamarrada shekinah de Deus. Alarechou, ilimicahas, shekalabarabalabacharabacolamahas. Alabarchei, calabarabalaya, show, alabas. Aleluia, 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 aleluia. Ei, amado, se você não tem nenhuma palavra, mas você sente de vir aqui abraçar alguém, apenas abrace, não fale nada. De repente a pessoa precisa apenas de um abraço. De repente o teu abraço é a cura que ela precisa. Apenas abrace esses irmãos aqui, por favor, homem com homem, mulher com mulher, por gentileza. Mas abrace alguém. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, alaracharabacula mahare calabachei calamas. Senhor, em nome de Jesus, traz, Pai,
Traz, ó Pai, toda a calmaria, Senhor. Traz de volta sobre essas águas, papai querido, em nome de Jesus, uma navegação tranquila. Traz, ó Pai querido, uma navegação tranquila, ainda que venhamos atravessar, Senhor, esses ventos, mas que nós consigamos, Pai, fazer aquilo que o Senhor requer de nós nesse tempo. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, abençoe as famílias que de alguma forma foram feridas, machucadas. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus, a todos, sem exceção a ninguém. Abençoe, Senhor. Abençoa, Senhor, os que estão nesse momento nas redes sociais, nas suas casas. Traz cura, traz livramento, traz alívio. Traz, Pai, traz o teu socorro, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venha a tua paz, venha a tua paz. Venha a tua paz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Continue adorando, irmão. O Senhor está trabalhando ainda. Continue adorando, não se dispersa, por gentileza. Estenda a sua mão para cá, adore a Deus, o Senhor ainda está trabalhando. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ô Maiara, faz favor aqui. Ô Renan, faz favor aqui. Aleluia, aleluia. Sobe aqui, por favor. Aleluia. Sabe, irmãos, muitas vezes é assim, ó, muitas coisas que havia uma certa pré-ocupação, e isso é inerente a cada um de nós, sobre a cirurgia. E aí é gostoso, é tremendo ver o cuidado de Deus. Porque Deus honra quando a gente, ainda que passe por tudo isso que a gente passa dentro do navio, mas a gente permanece firme. A gente enfrenta os ventos, as adversidades. Então, se você conseguir rapidamente o que tinha que fazer e o que Deus não permitiu fazer, e o que Deus fez, vocês conseguem? A paz do Senhor. Faz uns 2 anos que o João Lucas, ele estava com otite de repetição. Tudo começou muito simples, e um dia nós começamos a perceber, porque ele vinha na igreja e ele tapava os ouvidos. Aí eu falei, Renan, será que tem alguma coisa? Não sei, a gente tem que levar ele no médico. Aí nós passamos pelo pediatra, o pediatra pediu para a gente procurar um otorrino. Aí o otorrino falou assim, olha, eu preciso fazer um teste de audiometria para ver se a otite de repetição fez com que perdesse um pouco a audição. E nós fizemos, e tinha comprometido do ouvido esquerdo 20%. Aí, um dia num culto de ceia, eu, pela fé assim, coloquei a mão no ouvido dele e clamei para que o Senhor curasse. E houve a cura nesse ouvido. Só que a otite começou a repetir novamente. E faz uns 6 meses, ele falava assim, mamãe, tá doendo. Nós passamos pelo otorrino novamente. E ele falou, olha, infelizmente vai ter que fazer a cirurgia de colocar um tubo de ventilação. Mas quando ele falou isso, eu peguei e falei assim, bom, se tem que fazer, vamos fazer, né? Aí eu e o Renan, assim, entramos em oração, entregamos para Deus. E eu, com a mania de pesquisar bastante coisa, eu pesquisei na internet e a recuperação era bem difícil. E para quem vê o João Lucas, ele é muito ativo. E ele ia ter que ficar 6 meses sem poder molhar a cabeça. E se o tubo saísse por bem, pela maneira natural, não precisava submeter a uma nova cirurgia. E
ele operou sexta passada. Nós pedimos que o pastor orasse, enviasse. E meu coração de mãe não queria que ele fizesse, mas ele não é meu, ele é do Senhor. E o Senhor que ia operar na vida dele. E a hora que ele entrou na cirurgia, já foi uma luta para pôr ele dentro do centro cirúrgico, porque o anestesista falou assim, ele está com muita tosse, ele não pode operar. Aí eu falei, poxa, eu preparei tanto ele por esse momento, porque assim, ele foi muito em paz. Ele falou, mamãe, pode ir, o papai do céu está comigo. Aí eu falei, amém. E não deu 10 minutos, o médico saiu. Ele falou assim, olha, foi melhor do que eu esperava, porque o ouvido dele está intacto. Toda a secreção saiu, você só tem que assinar o termo para devolução dos tubos de ventilação. E assim, a cirurgia dele durou 26 minutos, ele só retirou as amígdalas e a adenoide, e o médico até assustou, porque no sábado ele não ficou rouco, ele não sangrou o nariz, e na segunda-feira ele estava comendo arroz, feijão, estava super ativo. Amém. Glória a Deus. É tremendo, irmão, que Deus muda até o profissional. Na oração nós falamos, ó, se possível, troca esse, coloca aquele. Ela estava comentando lá. Deus faz, irmãos. Ele continua fazendo. O duro é quando eu faço. Então deixa Deus fazer. Amém? E procura ouvir Ele, em detrimento de qualquer coisa, qualquer cenário, irmão. Ele tem uma palavra para você e para mim. Deus te abençoe, uma semana de paz, de vitória, de barco leve, que você caminhe aí de uma forma tranquila. Coloca a mão no seu coração. Pai, abençoa o teu povo, despeça o teu povo debaixo da tua paz, e que de fato, Pai, o Senhor nos permita caminhar em águas tranquilas, e que nós possamos romper, que nós possamos avançar, crescer rumo ao propósito do Senhor. Que a tua vontade seja em tudo feita nesse lugar. Que a tua vontade seja em tudo feita nesse lugar. É o que eu te peço no nome poderoso de Jesus. Abençoa o teu povo com todas as sortes de bênçãos no nome santo de Jesus. Se você puder aí, libera uma palavra aí de paz, uma palavra de esperança na vida dos seus irmãos aí, em nome de Jesus.